Quando estudamos a questão 63 de O Livro dos Espíritos, somos convidados a refletir sobre uma das perguntas mais profundas da existência: o que é a vida? Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se o princípio vital reside em algum agente particular ou se é apenas uma propriedade da matéria organizada. A resposta é admirável pela simplicidade e profundidade. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Essa resposta mostra que a vida material não nasce apenas da matéria, nem apenas de um princípio invisível. Existe uma cooperação entre ambos. O princípio vital atua sobre a matéria organizada, permitindo que ela manifeste as funções da vida. Kardec aprofunda esse tema em A Gênese, ao explicar que o princípio vital é distinto do espírito. O espírito é o ser inteligente da criação. O princípio vital é o agente que anima temporariamente os organismos físicos. O comentário de Miramês ajuda-nos a visualizar essa realidade ao comparar a força vital a uma manifestação da infinita ação de Deus em toda a criação. Embora utilize linguagem poética, a ideia central permanece compatível com a codificação. Deus é a causa primeira de todas as coisas. O Livro dos Espíritos, questão 1. E tudo existe porque sua vontade sustenta continuamente o universo. Como afirmou o apóstolo Paulo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. A vida, portanto, não é um acaso, mas uma expressão permanente da providência divina. Podemos compreender isso através de um exemplo muito simples. Pense em uma lâmpada. Ela possui vidro, filamento e toda a estrutura necessária, mas permanecerá apagada sem energia elétrica. Da mesma forma, a eletricidade sozinha não produz luz sem a lâmpada. Assim acontece com o organismo físico e o princípio vital. A matéria oferece a estrutura. O princípio vital possibilita a manifestação da vida orgânica. Entretanto, nem a lâmpada é a eletricidade, nem o corpo é o espírito. O espírito utiliza esse conjunto como instrumento durante a existência terrena. Esse entendimento também nos ensina a respeitar toda forma de vida. Uma árvore cresce, floresce e produz frutos porque nela atua o princípio vital. Um animal sente, movimenta-se e desenvolve instintos porque também participa dessa lei divina. Já o ser humano, além do princípio vital, possui a inteligência e a consciência moral do espírito imortal, destinado ao progresso incessante através das reencarnações, conforme ensinam o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No cotidiano, essa compreensão modifica nosso modo de viver. Quando cuidamos da alimentação, do descanso, da higiene e da saúde física, estamos colaborando com os recursos que Deus nos confiou para conservar o corpo. Ao mesmo tempo, quando cultivamos bons pensamentos, praticamos a caridade e dominamos nossas imperfeições, fortalecemos o espírito que utiliza esse corpo como instrumento de aprendizado. Jesus resumiu esse equilíbrio ao ensinar: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Essa abundância não se limita aos bens materiais, mas representa uma vida plena em valores espirituais. A ciência investiga os mecanismos biológicos da existência, enquanto o Espiritismo amplia esse horizonte ao revelar que a vida possui uma origem espiritual e um propósito moral. Não existe oposição entre verdadeira ciência e verdadeira religião quando ambas procuram sinceramente a verdade. Como escreveu Kardec em A Gênese, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Assim, estudar o princípio vital não é apenas satisfazer uma curiosidade intelectual. É compreender que cada segundo de nossa existência representa uma oportunidade concedida por Deus para aprender, servir, amar e evoluir.
O corpo é temporário, o espírito é eterno. A vida física passa, mas as conquistas morais permanecem para sempre. Agradecemos profundamente pela oportunidade deste estudo. Que os ensinamentos dos espíritos superiores fortaleçam nossa fé raciocinada, iluminem nossa inteligência e inspirem nossas atitudes diárias. E, para encerrarmos, elevemos o pensamento ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação e pelas lições que nos conduzem ao progresso espiritual. Ensina-nos a cuidar do corpo como instrumento sagrado de aprendizado e a cultivar uma alma rica em amor, humildade e caridade. Que possamos compreender cada vez mais a grandeza da obra do Pai e reconhecer Sua presença em toda a criação. Dá-nos forças para vencer nossas imperfeições, sabedoria para aprender com as dificuldades e coragem para praticar o bem em todas as circunstâncias. Que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.